Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa de Fabiano de Cristo, em mais um momento de reflexão, onde hoje iremos conversar sobre o capítulo 17, Sede Perfeitos. E o título desse capítulo que nós iremos comentar hoje é o Homem de Bem. E começa assim: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei da justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga a consciência sobre seus próprios atos. Pergunta a si mesmo se não violou essa lei, se não fez o mal e se fez tudo o bem que podia. Se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar dele, enfim, se fez a outrem tudo o que queria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. E sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações, e aceita sem murmurar. O homem, possuído de sentimento de caridade, de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperança de recompensa, retribui o mal com o bem, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. E encontra satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio interesse. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todos, sem preferência de raça nem de crença, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua a ideia de causar uma inquietação, uma contrariedade, ainda que leve quando pode evitá-lo, falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra dessas palavras de Cristo: aquele que está sem pecado, lhe atire a primeira pedra. Não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem em colocá-los em evidência. Se a necessidade a isso obriga, procura sempre o bem que pode atenuar o mal. Estuda as próprias imperfeições e trabalha, sem cessar, em combatê-las. Todos os seus esforços tendem a poder dizer a si mesmo no dia de amanhã que há nele alguma coisa de melhor do que na véspera. Não procura fazer valorizar nem seu próprio espírito, nem seus talentos às expensas de outrem. Aproveita, ao contrário, todas as ocasiões para ressaltar as vantagens dos outros. Não se envaidece nem com a fortuna, nem com as vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que lhe foi dado pode lhe ser retirado. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos, porque sabe que é um depósito do qual deverá prestar contas e que o emprego mais prejudicial para si mesmo é de fazê-lo servir à satisfação das suas próprias paixões. Se a ordem social colocou o homem sob sua dependência, ele os trata com bondade e benevolência, porque são seus iguais perante Deus. Usa de sua autoridade para erguer-lhes o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo que poderia tornar a sua posição subalterna mais penosa.
O subordinado, por sua vez, compreende os deveres da sua posição e tem o escrúpulo de cumpri-los conscienciosamente. O homem de bem, enfim, respeita em seus semelhantes todos os direitos dados pelas leis da natureza, como gostaria que os seus fossem respeitados. Esta não é a enumeração de todas as qualidades que distinguem o homem de bem, mas todo aquele que se esforça em possuí-las está no caminho que conduz a todas as outras. Então, meus irmãos, essa lição é uma lição que vem como se fosse algo pronto para que a gente siga, como se fosse uma receita, para que a gente possa ir atrás de sermos homens de bem. Porque o verdadeiro homem de bem, ele sempre coloca o próximo antes de si. E ele tem essa consciência de sempre buscar ser melhor, de sempre colocar-se no lugar do próximo. Nós vivemos momentos aqui na Terra onde as pessoas esquecem muito do próximo, onde a busca do ter ficou mais importante do que a busca do ser, onde olhar para dentro e tentar achar as suas fraquezas e tentar achar a maneira de se melhorar, parece que foi esquecida. Poucas vezes na história da humanidade a imprensa mundial noticiou tantas crises como nesse momento que estamos vivendo. Crise familiar, financeira, social, industrial, crise de emprego, crise religiosa e crise moral. Emmanuel, através das mãos de Chico Xavier, no livro Palavras do Infinito, já em 1935 chamava atenção para esse fenômeno, onde dizia que a alma humana, dentro dessas vibrações antagônicas, perde-se num emaranhado de conjecturas e sofrimentos e arremata reduzindo todas elas a uma só, a de ordem espiritual. Sobejas razões tinha o Cristo quando nos advertiu que não devemos servir a dois senhores. E em nossa ansiosa solicitude de vida, fizemos a opção errada muitas vezes, pelo materialismo, nos trazendo graves prejuízos para nós e para nossa caminhada, claro. Somos todos personagens, meus irmãos, desses mesmos dramas. Construímos a nossa própria infelicidade ou felicidade, e isso só depende da gente. Allan Kardec também já comentava a missão do Espiritismo e admitia a existência de um fermento de incredulidade que unicamente o tempo aniquilará. Na questão 799 do Livro dos Espíritos, indaga: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? De imediato, os benfeitores foram conclusivos, destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz os homens compreenderem onde se encontram seus verdadeiros interesses. A visão da vida futura, com o conhecimento das leis de Deus e aplicando essas leis, fazem com que a gente possa melhorar não só a nossa situação, mas também a situação de todos os que estão ao nosso redor. Ouçamos, meus amigos, o conselho celestial e empreendamos a reação, começando em nós mesmos a mudança dos nossos hábitos, dos nossos comportamentos, diminuindo os nossos desejos, os nossos anseios pessoais, as nossas ansiedades e buscando colocar-nos no lugar do próximo, buscando ter como essa lição o nosso guia do homem de bem. Através dessa busca e dessa construção que só cabe a nós, com certeza, nós iremos transformar o mundo ao nosso redor. Que tenhamos todos uma boa noite e que Fabiano de Cristo permaneça conosco.